Continuando aqui nos caminhos de Recife, eu estou aqui em um lugar muito especial, com uma pessoa muito especial, que eu tenho a honra de estar entrevistando. Eu acho que para mim é uma emoção muito grande, que é estar hoje conversando com Helena Victoria Brenan, filha de Francisco Brenan, que é um homem que para mim não era nem gente, ele era uma entidade, ele era uma coisa muito grande e que eu cresci admirando, sou admiradora, sempre acompanhei o trabalho de Francisco e hoje estar aqui com a Helena para mim é como se tivesse assim um sonho realizado e poder estar conversando com vocês e trazendo um pouquinho do Francisco pai, do Francisco... Um pouquinho da interpretação. Um pouquinho da interpretação de Francisco Brenan que as pessoas não conhecem. Oi, gente, estou aqui com Ana, que não é só Ana, é brilhante. Tem um sobrenome sensacional, que provavelmente diz muito da personalidade dela. O nome é mantra, né? Você repete. Então, eu interrompi você e falei intérprete, porque papai, no testamento dele, ele disse que os filhos... Ele diz, né? Ele escreveu que os filhos são os principais intérpretes dele. Eu achei isso bem interessante. Então é como quem diz assim, eu morri, papai não falava em morrer, ele falava em desaparecer. Né? Será que é morte mesmo? Ele falava em desaparecer. Quando eu desaparecer? E eu me deparei com essa forma a se referir de nós, né? Que somos 5 filhos. Papai teve 5 filhos, teve Maria da Conceição, que é Neném Brenan, Maria Helena, com Dona Débora, que é a viúva dele. Depois meu pai teve Pedro, com Sônia Malta, que eu não sei a idade de Pedro. Oliver Edward, com Gorete, eu não vou falar a idade de ninguém, né, gente? Uhum. E depois minha mãe, que já morreu, eu tinha 5, 6 anos, né? Minha mãe já havia morrido. Papai, ele era poligâmico, né? Como ele é artista, ele tem licença poética para ser descrito dessa forma. Eu acho que não deve haver censura em se falar isso. Uhum. Isso não é você falando no bar mal de alguém, isso é você falando da biografia de um artista. Falando da essência da pessoa. Falando da essência. Ele não tinha como não ser, graças a Deus eu não era mulher dele. Ele não tinha como não ser, porque o que mantinha ele vivo, e isso foi uma conversa que eu tive com as minhas irmãs, com Maria Helena e com o Neném, em específico até, eu acho que foi Maria Helena quem comentou isso, e eu já pensava assim, se não fossem essas figuras femininas, talvez ele não tivesse vivido tanto, porque era inspiração, era o que realmente mantinha a mente dele com o propósito de terminar alguma coisa que ele sabia que jamais terminaria, que para terminar, ele já havia dito em várias entrevistas, ele teria que ter tido 2 vidas. E eu cresci com meu pai, né? Eu cresci voltada por essa escola. E eu tenho, inclusive, usado isso como premissa na hora que eu quero me comunicar ou explicar qualquer coisa que seja em qualquer ambiente ou situação, que eu tenho uma escola. À medida que o tempo vai passando, o luto ele vai se transformando. Na verdade, às vezes você nem sente o luto de primeira e aí de repente você cai no choro e 3 anos depois você descobre que tá em luto, né? Tá enlutada ainda. E eu tenho uns insights de vez em quando, né? Durante esse processo que eu vou passar até morrer, de que eu perdi 2 pessoas. Eu perdi um pai, mas eu perdi um ídolo. E aí o que é que acontece? Diante da fama dele, que é muito pequena, eu não tinha noção exatamente do que era o que, né, ali. Eu tava ali brincando na oficina, né, pequena, correndo. Ela não abria nos fins de semana nessa época. E era como se fosse minha casa. Isso foi uma fase. Isso aí já me talha de alguma forma. E aí eu fui sendo talhada, né, de forma biográfica depois pela história. De forma única? De forma única. Inclusive, foi bom você falar em forma única,
Porque eu ia dizer, quando a gente vê qualquer entrevista sobre qualquer persona, cantores, atores, enfim, normalmente existem vários depoimentos de várias pessoas diferentes, né? São amigos, primos, filhos. Várias visões e versões da pessoa. O que eu vou falar aqui não é para ninguém assinar embaixo. Né? É a visão de Helena sobre Francisco. É a minha visão, é o meu sentimento, né? E é a minha opinião. Então, assim, é muito engraçado isso, porque papai, ele já era múltiplo, né? Ele já era muito complexo. E aí, como a família Brenan, na genealogia da árvore de Francisco, porque existe essa confusão em Recife, existem vários Brenans, né, de categorias diferentes, industriais. O artista é papai, né? E gênio. Eu não posso dizer que eu sou suspeita. Não, mas eu posso falar assim, era o gênio. Vou dizer que eu tô. Então, existem várias categorias. Só que o que acontece é que eu antes de descer, esperando vocês, eu tava pensando, na verdade, quem é famoso, talvez, pro grande público, nem seja papai ou Francisco Brenan. Talvez quem seja famoso seja Brenan. Porque é o sobrenome que é famoso. Porque é o sobrenome que é atribuído à coisa, à pessoa, à situação, à posição social, econômica e por aí vai. Quando se abriu o Instituto Ricardo Brenan é primo de meu pai. Muita gente faz essa confusão de Francisco e de Ricardo. E eu sempre explico que Ricardo era um colecionador de artes. Isso. E Francisco era um artista, um multiartista, né? Isso. Que tinha várias versões de Francisco. Francisco não era só pintor, não era só escultor. Francisco era uma coisa muito maior, né? Até porque hoje, quando se fala em Pernambuco, não existe Pernambuco sem Francisco Brenan. E a gente até conversou sobre isso no telefone, né? Que eu não sei se eu vou lembrar de falar. Mas quando o Instituto Ricardo Brenan, que chama IRB, né? IRB são as iniciais, na várzea e é mais acessível, porque tem pista, chega ônibus, né? E já a oficina, que é muito mais antiga, você tem que adentrar aquelas remanescentes da Mata Atlântica, andar, tem gente que tem medo. Tem taxista, já teve taxista que me levou com medo. A senhora tem certeza que sabe pra onde tá indo? Eu disse, tenho, vá. Até chegar na... Tem quantos anos? A antiga fábrica do meu avô, de telhas e tijolos, Ricardo Brenan. A família Brenan tem essa mania de repetir nome. Quer dizer, meu avô era Ricardo. E Ricardo Brenan também é do Instituto, é outro Ricardo. Então, Ricardo Brenan, meu avô, tinha essa indústria, essa fábrica de telhas e tijolos, que foi aberta em 1917. Uau! E com 41 anos, em 1971, papai adentrou as ruínas da várzea. Papai vendeu as ações do Grupo Brenan, que era o grupo do meu avô, onde se trabalhava Cornélio, inclusive Ricardo, que era sobrinho do meu avô, né? Eles não se batiam muito. Eu vou abrir outro parêntese e vou dizer assim a vocês. Quem entra na oficina e vê aquilo ali, porque eu testemunhei, eu parei de olhar para papai, eu me desinteressei completamente por ele e comecei de forma antropológica a estudar os visitantes. Porque eu ficava com uma inveja, que diz inveja branca, eu dizia, meu Deus, eu queria poder entrar aqui pela primeira vez, adulta, para saber o que é que eu ia sentir. Porque como eu cresci vendo, né, eu nunca vou ter essa sensação, esse susto, essa perplexidade. E isso é incrível. E aí eu ficava prestando atenção muito nisso. Vocês vejam só, eu tenho 38 anos. Aí a pessoa diz, eu não sei o que eu quero fazer da vida, eu sou perdida, eu vou fazer outra faculdade. Isso é um assunto bem genérico, assim, bem falado em mesa de bar, essa coisa de se encontrar. Os meninos com 17 anos de idade já tem que saber o que quer fazer, já tem que fazer vestibular. Papai
papai começou a reconstruir aquilo ali com 41 anos de idade. Uau! Então aí você vê, né, como as coisas são. Inclusive, em uma entrevista que ele estava dando, ele diz, se ele tivesse 80 anos, ele tinha idade para ser escultor. Mas acontece que ele ainda não tem. Aí ele começa a rir. Se você vê, você não acredita. Ele realmente reconstruiu. E ele reconstruiu de forma autodidata. Eu não vou dizer que ele não tenha tido um engenheiro, não vou dizer isso. Mas não foi um arquiteto que assinou aquilo ali. Foi ele. Papai, aí começa o que você estava falando. O Brenan, ele é múltiplo, porque ele faz tudo. Tem gente que só faz escultura, tem gente que só faz desenho. Papai já começa construindo. E aí, essa construção, a base dessa construção na mente dele foi formada pelas lembranças da infância dele. Como eu tive infância na oficina Brenan, ele teve infância na indústria de meu avô, que era a Cerâmica São João da Várzea. É esse. Telhas e tijolos. Cerâmica São João da Várzea. A fachada da oficina Brenan, que são aqueles tijolinhos, ainda é original, é a mesma. E de forma muito tranquila e muito disciplinada, né? Porque era invejável a disciplina de papai, porque o artista plástico ele tem uma tendência a ser boêmio, né? E ele é autônomo, então ele não tem hora para nada. Ele tem hora que dá um branco e não quer criar. Eu sei que quando eu nasci, ele já estava mais velho e que tem um hiato aí. Tem uma parte nessa história que eu nunca vou poder. Eu posso comentar uma coisa ou outra, mas eu não vou poder representar, né? Mas eu posso falar do que eu sei como filha de lá pra cá. O resto é só história. Na verdade, o que eu digo também é só história. Ninguém pode confiar na cabeça, né? A cabeça da gente é... Mas são as histórias que a gente conta sobre as pessoas que a gente ama que faz com que a gente entenda um pouco desse universo e de quem era. De quem era o artista. De quem era o artista. Inclusive, quando você me procurou, né? A gente já se conhecia virtualmente. Quando você me procurou... Depois da pandemia, quem eu conheci virtualmente, eu tenho a sensação que eu conheço presencialmente. Porque eu porque tem gente que tem empatia comigo pelo telefone mesmo, assim. Fala comigo como se fosse... É engraçado. Isso foi um divisor de água histórico mesmo, né? Que a gente só vai conseguir enxergar o que realmente foi daqui a alguns anos. Eu acredito que sim. Porque tudo só pode ser... Se seu pai tivesse vivido essa pandemia... Nossa, você já se perguntou isso? Já, eu não me Como seria Brenan na pandemia? Eu não me perguntei, como eu dizia, ainda bem que papai morreu. Porque se papai tivesse participado dessa pandemia, ele ia estar histérico, porque papai, ele tinha uma conduta, de um homem que nasceu nos anos 20, né? Ele nasceu em 1927. Aí você já diz assim, eita, porque uma coisa é pra você falar, a pessoa tem 90, tem 80, tem 92, mas pensa no ano, né? 1927 é muito tempo. Então ele já tinha toda a família, né? A questão aristocrática e tal. E suas vantagens também. Obviamente, para ele construir o que ele construiu, ele não construiu só porque ele é capaz, disciplinado, que eu falei que a maioria dos artistas são boêmios e que era invejável a capacidade dele de criar. Mas houve também essa oportunidade, esse benefício, mas quem herda não rouba. Sim, com certeza. Né? E quem herda pode ou multiplicar ou acabar com o que ficou, na verdade. Papai, ele elogiava muito os orientais, que ele dizia, você vê que os orientais cumprimentam à distância. Não precisa apertar a mão. Não precisa esse contato de estar abraçando e dando, né? E aí, mas ele falava isso de um jeito que todo mundo ria, né? Mas ele estava falando sério, porque ele era extremamente cuidadoso com saúde.
Inclusive, quem descobriu que eu sou escritora foi ele, porque papai era assim, ele podia não lhe criticar, mas se ele lhe tecesse um elogio, pelo menos como filha, a mim eu digo, era verdade. Ele não ia inventar uma história. E ele sempre insistiu que eu escrevesse, né? E por essa insistência, e já por talvez ter essa aptidão, eu gostava de escrever para papai, porque eu saí de casa muito cedo, né, com 18 anos. Então, a gente tinha essas vias de comunicação e o e-mail era uma delas e ele estava sempre... Você escrevia para o seu pai e para o seu ídolo? Eu escrevia para o meu pai, nessa época, não era para o meu ídolo. E eu escrevia como uma terceira pessoa, assim, a minha escrita já era fluida de uma forma que não era nem eu, assim. Eu até comentei com Helena que eu conheci o pai dela em uma das minhas, não primeiras, porque foram muitas visitas na oficina, e eu tava lá com uma turma de amigos e quando a gente olhou do lado, Francisco, eu olhei assim, eu disse, será que é ele? Vamos lá perguntar. Aí eu disse, o senhor que é Francisco Brenan? Aí ele olhou pra mim, sorriu, num sorriso super sereno, né? Que eu acho perene. O sorriso dele é indescritível. E disse pra mim, dizem que sou. Então, assim, numa simplicidade imensa. E ácida. E ácida. E ele perguntou tipo, vocês são de onde, né? E uma coisa assim que eu perguntei pra ele, disse, mas de onde veio essa ideia de fazer algo tão grandioso? Aí entra aquilo que você falou, que ele falou que não era grandioso porque não estava ainda concluída. Papai, ele tinha um humor muito jocoso. Ele era um homem extremamente inteligente, extremamente educado e engraçado. Sim. Mas dentro dessas graças... Existia ironia. Ele tinha essa acidez que é sarcásticas, né? Mas é um sarcasmo... Inteligente. Inteligente e intencionado a ser engraçado. E um amigo meu perguntou pro seu pai assim, a gente pode conversar um pouco com o senhor? Ele, com o senhor? Aí eu ri, aí eu disse, com o Francisco. Aí ele falou, mas será que eu vou saber responder a um jovem? Sabe? Maravilhoso. Então, assim, ele tinha respostas muito rápidas. Ele era o próprio oráculo. E ele estava todos os dias na oficina, né? Porque eu acho que das vezes que eu vim até ele começar a ficar doente e realmente se afastar, que eu acho que já foi bem perto dele ir embora, dele fazer essa viagem, dele desaparecer, ele estava na oficina todos os dias. Papai ia à oficina de domingo a domingo. Ele saía aos domingos, na hora do almoço. Aí almoçávamos juntos, ele, eu, Gorete e Oliver, né, que foi a última família dele. E aí ele subia para ler, ler e ver cinema. Mas até os sábados ele saía às 6 horas. Depois que ele fez 90 ou perto dos 90, foi que ele começou a sair mais cedo de lá. Papai demorou muito a envelhecer, ele era muito viril, né? Tanto que você vê vídeo dele com 80 e poucos anos e parece que você está vendo um homem de 40 anos falar. Resumidamente, eu convido vocês a verem um filme caseiro, que bem diferente desse, é filmado comigo sozinha. Eu fiz uma gravação ao vivo pela primeira vez, em que eu falo da temática da obra de papai, que vai da simbologia do ovo, do nascimento, e que chega na sexualidade, porque sem sexo não tem ovo. Sem sexo, nada nasce. E aí entra num mito recifense, pernambucano, que são as piadas, né? Que na verdade é a falta de... O que é isso aqui? De sensibilidade. Eu não diria de sensibilidade. Posso dizer uma coisa bem importante? Que eu aprendi com ele e que é maravilhoso e que isso ajuda você a ter segurança dentro dos ambientes. Ninguém é obrigado a saber de nada. Uma vez eu entrei no gabinete, porque ele tinha um ateliê e tinha um gabinete. Eu entrei no gabinete e alguém estava falando fluentemente francês. E aí eu entrei e ele olhou assim de lado e me viu. Então ali naquela hora, eu estava de fora. Na hora que ele vê alguém de fora, ele já acolhe.
Agora, ele acolhia como se ele fizesse assim, uma coisa de super-herói. Eu sentia... Se passasse a capa mágica por trás de você. Eu sentia que ele estava consciente o tempo todo que eu estava ali para que nada me constrangesse. Numa outra vez, um amigo foi fazer... papai falava francês, mas não falava inglês. Eu acho que ele lia inglês. Não falar pode ser, não ser... como é que diz? Fluente. E esse meu amigo foi fazer ele foi de intérprete. E o cara tinha uma descendência misturada, e aí esse meu amigo começou a falar em inglês e em francês com o visitante. Aí papai, de forma muito generosa, parou no ombro dele e disse assim: escolha uma língua, ou você fala francês, ou você fala inglês. Sim. Sabe, assim, de uma forma muito, como quem diz, não precisa tanto, né? Vamos florear menos, vamos ser mais práticos. Ele era um Francisco, a etimologia, né? Você brilhante, Ana brilhante, que fala muito sobre você, ele realmente era um Francisco. Então, quando ele diz pra você, grande, isso não é grande ainda, vem da humildade, mas nós somos vários. Claro que havia arrogância, havia confusões, claro que havia o lado pessoal de dentro de casa. Uma coisa eu posso afirmar, patriarca ele não podia ser. Se ele fosse um patriarca, como outras pessoas da família dele são, da nossa família são, ele não tinha construído a oficina. Para você estar lá de domingo a domingo, você não tem como estar gerindo problema de colégio e de ferida, né? Então, quem cuidava de mim depois que minha mãe morreu, e aí de Oliver posteriormente quando nasceu, era minha madrasta, né? Maria Goretti. E ele não queria se envolver com essas coisas. Quando eu digo que eu perdi um pai e um ídolo, e você perguntou, quando você escrevia para quem? Depois eu passei a escrever para os dois, porque foi justamente no período que eu trabalhei na oficina, comecei criando as redes sociais dele, Instagram, Facebook, que ele não tinha. Eu aprendi uma coisa muito interessante. O filho só quer ver o pai, mas o pai é um homem. Papai, ele era um homem e um artista, e um gênio, e um mestre, e um mago, e um senhor da várzea. E eu tinha todos aqueles personagens à minha volta, que eu montava, subia, descia, chovia, era frio, escaldava no sol, era áspero, era liso. E aí eu fui criada numa atmosfera extremamente sensorial, né? Sensorial em todos os sentidos. Papai achava a escultura, o barro, a cerâmica, uma arte menor. E ele se dedicou à pintura e ao desenho, até que quando ele, em Paris, eu não sei em que ano, mas numa época em que poucas pessoas podiam ir à Europa, né? Porque você tinha que ir de navio, né? Uau! Então, ele foi... Aliás, nessa época eu não sei nem se foi, acho que não foi com Dona Débora, foi com um colecionador, foi outro artista. Mas eu não tenho essas notas aqui e eu estou muito distante dos textos. Mas aí ele foi a uma exposição de Picasso. E ele tinha Picasso, óbvio, já tinha Picasso como uma pessoa maior. Ele diz, mas se Picasso faz cerâmica, por que eu não posso fazer? Aí quando ele voltou para o Brasil, ele veio se dedicar a essa parte das esculturas também. Mas ele realmente, você disse que ele conseguia trafegar facilmente entre uma coisa e outra. Eu acho que à medida que o artista ou a pessoa, ou a profissão que for, né, que você tenha, quando se desenvolve, e sendo artista plástico, né, e com a intelectualização e com a educação que ele teve, né, essa fluência, essa desenvoltura, se você pegar as pinturas e os desenhos de papai de 50, 60, 70, 80, quando você chega nos 2000, é outra coisa, né? Inclusive, as pessoas têm Então, ele foi se modificando com o tempo. Ele era um novo Brenan a cada década, vamos dizer assim. Ele se modificou com o tempo. E hoje é difícil, pelo menos entre os meus amigos de Recife, eu acho que todos têm pelo menos um Brenan
Brenan em casa, seja... Às vezes a pessoa tem um ovo e tem um Brenan. Né? Ela tem, o que ela tem é a simbologia da arte dele, que dobra, que desdobra. Porque, na verdade, é muito fácil entender como foi que surgiu. Porque papai, quando ele começou a fazer os primeiros experimentos de barro, isso aqui é de 72. Uau! Aí você vê que tem um couro, né? Tem toda uma... Isso aqui não é uma peça da linha de design de Francisco Brenan. Isso não é design. Porque foi ele quem fez isso aqui. É uma peça... Isso aqui é uma peça única. Primordial, feita pelas mãos do artista. É uma peça... É um cinzeiro único. Então já não pode ser tratado como esse. Porque o conceito de arte é muito complexo. A gente não vai discutir esse conceito aqui. Mas... esse cinzeirinho aqui, que tem aqui o emblema do arco e flecha do Oxóssi, eu até tenho aqui, ó, o Oxóssi também. Tem só o ano. Por quê? Porque isso aqui é uma linha feita à mão, né, artesanal, que não precisa dele para existir. Porque os desenhos já são dele, né? As categorias dos utilitários, do que é e do que não é, já foram previstas. Eu junto a ele, Neném e Maria Helena, né, que trabalharam a vida inteira lá dentro com ele. E aí essa coisa continua. Isso aqui, gente, se vocês pesquisarem Bordalo Pinheiro, que é um português, Rafael Bordalo Pinheiro, é a mesma coisa. Você vê o Museu de Bordalo Pinheiro, você vê a porcelana dele, a magnitude, e você vai a Lisboa e você encontra uma lojinha lá, Bordalo Pinheiro, com sapinho, com peixinho, com coisinha. Por quê? Porque virou o design do artista. Entendo. Né, que já morreu. E aí, para o público até entender. Então, isso aqui é uma peça Brenan, de cerâmica Brenan, de técnica, de pigmento e de autoria do artista. Isso aqui é uma escultura. Isso aqui é uma obra de arte em essência. Essa aqui é única. Ele pode até ter feito mais de um, mas nenhum é igual ao outro, né? Isso aqui é FB. Aí você vê aqui, ó, o FB. Quando é assinado FB na peça, o mercado é outro. Isso aqui é mercado de arte. Aquilo ali que eu mostrei aqui agora, o desenho, é mercado de arte. Isso aqui é mercado de design. Toque-estoque, casa-cor. Que não é o caso da gente. Isso aqui tá lá no museu, né? Certo. Isso aqui tá lá no museu e é hoje vendido pelos herdeiros também. Isso aqui ele com certeza fez ainda na época que ele reproduzia. Essa aqui foi feita pro seu pai. Foi. Por papai, né? E única. E única. E eu era louca para ter tem umas grandes lá na academia, coloridas. Aí eu disse, pai, eu sou louca para ter uma galinha dessa. Aí ele disse, pega pra você. Tá, então vamos levar, né? Pelo sim, pelo não. Eu acho que essa daqui é a minha peça favorita. Eu tenho uma relação bem especial com essa. Isso aqui também tá sendo produzido independente do artista estar vivo, porque também já é desenho dele e foi autorizado por ele em numeração. Eu costumo dizer que é como se fosse uma serigrafia de barro, porque é numerado e assinado, ó. Tá vendo aqui, ó? 12/100. Esse aqui é barra 50, né? Vê aqui, barra 50. Aqui foi onde começou a história do seu pai como artista, foi no ovo. Foi no ovo. Olha aqui. Foi no ovo, mas aí esse ovo ele tá atrelado à mãe terra. Ele tá atrelado à raiz, à terra, que alimenta a raiz, que cria, que brota a flora, que nutre o homem. Aí tem toda uma cadeia, que não é a cadeia alimentar escolar, é uma questão de visão aí artística, porque... Existencial. Existencial, né? Os artistas, eles buscam temas, e o tema que intrigava e que fazia ele repetir, era justamente essa questão da reprodução, da eternidade, da vida e da morte. Continuando aqui nos utilitários, a gente tem... Ana, segura, por favor. Seguro. Aqui é uma fruteira Brenan. E aqui é um pote bem antigo. O que é que acontece? Eu peguei vários, porque como isso aqui existe desde os anos 80, isso aqui se reinventa
para poder continuar existindo. Entendo. Uma fábrica de pigmento fecha e aí o marrom já não é mais o mesmo marrom. Então, esse aqui que é mais antigo é bem mais escuro do que esse, que é mais escuro do que esse aqui, que eu não sei se está dando para perceber. E aí, o que é que está acontecendo hoje em dia? A gente tem essa fruteira aqui, por exemplo, o Instituto tirou da linha de produção. E aí eles lançaram, eu digo eles porque eu sou filha de Brenan aqui. Na oficina eu já não sei mais quem eu sou. Tá havendo algum... Isso é lamentável. Na oficina eu nem vou lá. Eu nem vou lá, sabe? E se eu for, eu vou pra ver ou pra testemunhar o que eu tenho ouvido. Uhum. Aqui é uma fotografia, apesar de parecer uma pintura de tão linda que é. Né? Aqui sou eu e aqui é a sobrinha de Gorete, a companheira dele, a última companheira dele, minha madrasta, minha prima, né, que eu considerava prima, numa foto trêmula, onde o quadro foi pintado exatamente como está aqui. Então, ele tremia, mas o quadro não era trêmulo porque ele tremia. Ele fazia o que queria. Entendo. Então, ele além de escritor e de tantas ordens artísticas e feituras de técnicas diferentes, ele também tinha uma Polaroid. Ele era fotógrafo. Nossa. Então, depois de a gente conversar e de entender um pouco mais desse homem, desse ser extraordinário que foi Francisco Brenan com a filha dele, Helena vai falar aqui para fechar sobre esse quadro e a mensagem que a Helena quer deixar para as pessoas sobre o pai dela, a essência de Brenan. Na antiguidade, não existia conto de fadas, né? As histórias, elas eram bem pesadas. E Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, elas não eram essa Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, que quem fez foi aqueles irmãos Grimm. Sei. Né? Os irmãos Grimm. E aí entra a pedagogia e uma série de coisas. Na era medieval não existia nem infância, né? Era uma coisa. Então o que é que acontece? Papai, como tudo dele é muito antigo, a temática dele sempre está ligada à antiguidade, e ele costuma dizer que o mundo nunca mudou, que o mundo é o mesmo, que não existe esse período em que era pior ou melhor. A gente só tem mais acesso às informações. Existe um tema que é Chapeuzinho Vermelho. Essa aqui sou eu, com 10 anos de idade, a gente morava em Casa Forte, aqui perto. E eu tô no jardim, né, com essa meia, esse sapatinho boneca. E aí tem vários quadros de mulheres, algumas são modelos, tem uma sobrinha dele com esse chapéu vermelho, né? Chapeuzinho Vermelho e o lobo, né? Que é o lobo que quer comer a Chapeuzinho Vermelho, que aí entra dentro de uma conotação dúbia, né? Que não é infantil. Né? Ele quer falar, ele tenta de alguma maneira colocar a inocência, é como se ele estivesse falando da inocência com a perversidade. Uau. Com a perversidade que ameaça aquela inocência. Existe um livro, que eu não sei de quem é o autor, que é Psicologia e Contos de Fadas. Então, Contos de Fadas está ligado a um mundo, assim, bem amplo, né? E papai tinha... aqui sou eu, sou a filha dele, né? Eu tô de vestido e tal. Mas tem muita modelo, tem muito nu, né? Tem muito quadro da Chapeuzinho Vermelho, que são mulheres nuas, só com chapéu, sabe? Mas aí dentro dessa coisa sempre com a natureza, com os espaços da oficina. Muita gente diz assim, Brenan é armorial. Brenan não é armorial. Eu agora vou falar por ele, viu? Brenan é sexual. Entendam como quiserem. Ele dizia, eu não sou armorial, eu sou sexual. Mas... agora, para vocês entenderem, vejam o meu vídeo ao vivo, porque não sou eu falando, é uma entrevista do artista em que ele fala e explica por que ele é sexual, né?
Que aí fica todo mundo assim, nossa, olha só a palavra que ela usou. Não é nada demais. Tá? Então aí tem lá essa entrevista que explica alguma coisa. E é isso. Sequência é o nome do poema. Saiu no jornal. Aí isso aqui foi um recorte para eu guardar. Eu vou ler. Essa aqui é a pintura. Eu acho que isso aqui é acrílico sobre cartão. Aí aqui é o sino. Aqui é a borboleta. É uma borboleta abstrata, né, gente? Com um muro de cerâmica. Brenan 90. De 1990. A Helena Vitória 90. Sequência. Francisco Brenan, a Helena Vitória. Sobre o grande sino de bronze pousou uma borboleta. Sou o grande sino de bronze, disse a borboleta. Todos estão em toda parte e tudo é tudo. Adivinhou Plotino. Pronto. Helena, eu queria agradecer você ter recebido a gente na sua casa, você conversar com a gente de uma forma tão natural, de uma forma tão você, e poder ver em você tanto de Francisco. De verdade, muito obrigada. Somos eternos porque nos reproduzimos, né? Então, tomara que todo mundo represente ele de alguma forma por aí. E que a oficina continue ou volte a ser o que sempre foi, do mundo, dos pernambucanos e da história da família de Francisco Brenan. Exatamente.